a Deus. Quantos creem que Deus ainda tem uma palavra para o teu coração? Diga para quem está ao seu lado: Deus, não tem muita gente para ficar melhor. Deus tem uma palavra para o teu coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de número 9. Abra sua Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para meditarmos nas Escrituras Sagradas. E certamente Deus tem uma palavra para o teu coração. Nosso irmão Mateus me colocou numa situação difícil. Desafio ministrar depois de um momento glorioso como esse. Mas como eu sei que a palavra é de Deus, eu tenho plena convicção e certeza que a palavra não voltará vazia. Jeremias capítulo 20, versículo de número 9, nos diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como, diga bem forte, fogo ardente. Mais uma vez, fogo ardente. Tem alguém que está sentindo esse fogo aqui? Tem alguém que já sentiu esse fogo ardente aqui nesta noite? Fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Queridos irmãos, eu quero verbalizar a vós outros uma palavra que veio ao meu coração para estar compartilhando convosco. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Quem aqui foi escolhido por Deus? Só os escolhidos de Deus. Só os escolhidos de Deus. E eu gostaria, nesses minutos que temos, de transmitir uma palavra tomando por base esse texto do capítulo 20, do livro do profeta Jeremias. E eu quero falar sobre os desafios na vida do escolhido de Deus. Os desafios na vida do escolhido de Deus. Para você gravar e não esquecer nunca mais, digam após mim: os desafios na vida do escolhido de Deus. Quando paramos para observar este texto ora lido, do capítulo 20 do livro do profeta Jeremias, para compreendermos melhor, é importante observarmos, analisarmos um pouco a sua biografia, a sua história, e assim sendo, teremos uma compreensão mais clara daquilo que o profeta Jeremias expressou em uma oração diante de Deus. Está registrado aqui o versículo 7, o versículo 8
e o versículo 9. Jeremias não está falando ao povo. Jeremias não está trazendo uma mensagem a outros. O versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9 registra uma oração pessoal, uma oração particular entre o profeta e Deus. E analisando a sua história, a palavra de Deus nos mostra que Jeremias, o seu nome significa o Senhor estabelece, ou aquele a quem o Senhor nomeou. Interessante é que o seu nome antecipa a natureza do seu ministério, porque Jeremias foi levantado soberanamente por Deus para cumprir o propósito divino no meio de uma geração endurecida devido ao pecado. E Jeremias foi chamado por Deus para exercer o ofício profético, o ministério profético, aproximadamente cerca de 70 anos após a morte do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, aquele a quem Deus confiou as maiores revelações acerca do Messias que havia de se manifestar. Jeremias foi levantado por Deus cerca de 70 anos após a morte de Isaías, e a palavra de Deus registra no capítulo 1, versículo de número 2, que Jeremias foi chamado por Deus no 13º ano do reinado de Josias, segundo o que está escrito. E este contexto histórico é importante porque o momento em que Jeremias recebeu a manifestação da palavra de Deus, a revelação do propósito de Deus na sua vida, foi um momento de avivamento, porque a Bíblia nos mostra que ele foi chamado por Deus no 13º ano do reinado de Josias. Josias, ele foi um rei piedoso, temente a Deus, e a Bíblia nos diz que Josias promove uma grande reforma em Israel no 12º ano do seu reinado. Logo, Jeremias é levantado por Deus aproximadamente um ano após o início da reforma espiritual que estava sendo promovida pelo rei Josias. E a sua chamada estende-se, o seu ministério estende-se, abrangendo o reinado de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Zedequias. E isso significa dizer que Jeremias, ele teve a oportunidade de viver momentos distintos na sua vida ministerial. Ele viveu altos, mas também viveu baixos. Ele foi chamado no momento de avivamento, mas também viveu num período em que a nação deixou a palavra de Deus de lado, entrou no caminho da apostasia e inevitavelmente recebeu a punição do seu pecado, a queda de Jerusalém. Logo, Jeremias foi chamado por Deus em um dos momentos mais críticos da história do povo de Deus. Mas, mesmo sendo um escolhido de Deus, Jeremias teve que lidar com os desafios da sua chamada. Mesmo sendo um escolhido de Deus, Jeremias teve que enfrentar os desafios da chamada de Deus na sua vida. E eu quero vos dizer aqui com muito temor, com muito tremor, porque estamos na presença do Senhor, mas todo escolhido de Deus tem que saber lidar com os desafios
daquilo que Deus lhe confiou, os desafios da sua chamada, os desafios que se levantarão na sua vida. E eu quero tomar por base a história deste personagem, deste grande homem de Deus, deste grande profeta de Deus, que Deus levantara na antiga aliança. E eu digo que o seu chamado foi um chamado peculiar. Por quê? Porque o chamado de Jeremias foi uma chamada específica. Outros profetas receberam uma chamada voluntária, a saber, Isaías, que diante da estupenda revelação de Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se disponibilizou para cumprir o seu chamado. Mas Jeremias teve uma chamada específica, porque não foi ele quem se disponibilizou para atender o chamado, mas foi Deus quem se manifestou para ele e disse a ele: te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Chamada peculiar. Além disso, Jeremias foi um dos únicos profetas que Deus usou, e ele predisse acerca do juízo divino, ele predisse acerca do que iria acontecer se a nação de Israel não se convertesse ao Senhor, não endireitasse o seu caminho diante do Senhor. Ele profeticamente predisse o cativeiro babilônico, ele predisse os anos que a nação de Israel iria ficar lá no cativeiro babilônico, 70 anos. Jeremias foi usado por Deus para prever todos os acontecimentos que aconteceriam com a nação se eles não ouvissem a voz do Senhor. E ele tanto predisse, como também ele teve a oportunidade dada por Deus de ver todas as promessas tendo o seu pleno cumprimento. Jeremias viu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, enviou as suas tropas em três momentos distintos. Jeremias viu quando Nebuzaradã, capitão da guarda da Babilônia, foi enviado por Nabucodonosor no ano 605, na primeira leva, sitiando a cidade e levando os nobres para a Babilônia. Jeremias viu quando, alguns anos depois, no ano 597 a.C., Nebuzaradã vem novamente, agora na segunda leva, sitia a cidade e leva todos os oficiais, aqueles que tinham profissão, para junto do rio Quebar, na Babilônia. Jeremias viu quando, alguns anos depois de uma revolta do rei, alinhando-se com o rei do Egito, Jeremias viu quando agora a nação de Israel, o reino de Israel foi sitiado. Israel passou por um momento tão difícil que a Bíblia diz que Nebuzaradã, juntamente com o exército, sitiou a cidade, queimou a cidade, derrubou os muros da cidade, derrubou o templo do Senhor, levou todos os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, para o templo dos deuses da Babilônia. Jeremias viu todos esses acontecimentos. Ele não apenas profetizou que isto iria acontecer, mas Deus deu a oportunidade para Jeremias de participar de todos estes eventos. É por isso que eu digo que a chamada de Jeremias foi uma chamada específica, peculiar, diferente dos grandes profetas que Deus levantara dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas ele teve que lidar com os desafios da sua chamada. Ele teve que enfrentar as dificuldades, os levantes, as oposições. E nós vamos aprender aqui agora alguns desafios que ele teve que enfrentar para cumprir aquilo que Deus queria que ele realizasse. E o primeiro desafio que eu vejo que Jeremias teve que enfrentar para atender o chamado de Deus foi o desafio da renúncia. Se você observar comigo no capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia nos dá uma informação preciosa. Se não vejamos, veja o que diz a Bíblia no capítulo 1, versículo de número 1 do livro do profeta Jeremias. Nos diz assim a palavra de Deus: palavras de Jeremias, filho de quem, irmãos? De quem? Dos sacerdotes que estavam aonde? Dos sacerdotes que estavam em...
Então perceba uma informação importante. Jeremias, segundo o que está escrito no versículo 1, ele era filho de Ilquias. E o texto vai mais além, dando-nos uma informação preciosa, porque a Bíblia diz quem era Ilquias e quem era o seu pai? Dos sacerdotes que estavam em... E essa informação a gente descobre na sua biografia. Jeremias era filho de sacerdote. E por ser filho de sacerdote, por ser filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote era uma aldeia. Contextualizando para o nosso contexto, era como que Anatote fosse uma espécie de condomínio sacerdotal. Era uma aldeia que ficava a 6,5 quilômetros ao norte de Jerusalém, e nesta aldeia só moravam os sacerdotes. Juntamente com os sacerdotes, os seus familiares, os seus filhos, os seus netos. Logo, Jeremias cresceu dentro de um ambiente sacerdotal. E os irmãos conhecem a Bíblia e sabem muito bem que nascer sendo filho de sacerdote, de acordo com a lei mosaica, está revelado. Deus disse a Moisés, lá em Números capítulo 3, versículo 10, Deus disse: Moisés, os sacerdotes, aqueles que vão exercer o ofício sacerdotal, separa para mim Arão e os seus filhos, e eles ficarão responsáveis para exercer o ofício sacerdotal. Logo, quais eram os critérios para ser sacerdote? Sacerdote não é para quem queria ser sacerdote. Sacerdote havia alguns critérios. Primeiro, tinha que ser da tribo de Levi. Segundo, tinha que ser da linhagem de Arão. É o que está escrito no capítulo 3, versículo 10. Logo, isso evidencia que o ministério não é fruto da vontade humana, mas é Deus quem escolhe, é Deus quem separa, é Deus quem direciona. Jeremias era filho de sacerdote. Sua vida desde cedo já estava orientada, já estava direcionada. Por quê? Porque os sacerdotes, eles não eram de qualquer forma colocados na função para exercer o ofício sacerdotal. Não, tinha algumas etapas. E uma das etapas, Deus disse a Moisés, no capítulo 4, versículo 3 de Números, que os filhos de sacerdote, eles seriam consagrados a sacerdote com a idade de 30 anos, isto é, eles passariam a infância, eles passariam a adolescência, eles passariam a juventude, preparando-se, estudando, preparando-se na lei de Deus, conhecendo todo o Pentateuco, conhecendo toda a lei, conhecendo toda a praticidade religiosa. E quando eles completavam 30 anos, Deus disse a Moisés: Moisés, quando os sacerdotes completarem 30 anos, Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 20 em diante, Deus diz: vai passar pelo ritual da cerimônia da consagração sacerdotal. E Deus especificou que era feito no ritual da consagração sacerdotal. O cordeiro era imolado, um pingo de sangue na sua orelha direita, um pingo de sangue no seu polegar direito, um pingo de sangue no polegar direito do pé, aptidão para ouvir a voz de Deus, aptidão para pegar nos sacrifícios e representar o povo diante de Deus, e aptidão para entrar no lugar santo. E se um dia fosse sumo sacerdote, entrar nos santos dos santos, no dia do Yom Kippur, na purificação nacional, representando toda a nação de Israel. Deus estava mostrando, não é de todo jeito, não há de todas as formas, tem etapas, tem ciclos, e vai ter que ser submetido aos ciclos. Logo, Jeremias estava sendo preparado, e segundo os historiadores, eles dizem que Jeremias
nasceu no ano 650 antes de Cristo e ele foi chamado por Deus no ano 627 antes de Cristo. Se você fizer uma subtração do ano 650 até o ano 627, você vai chegar ao cálculo de 23 anos de idade. Quando Deus resolveu manifestar a sua palavra para ele, ele já estava com 23 anos de idade. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que ele já havia passado por várias etapas, ele já estava sendo preparado. Faltava apenas 7 anos para ele completar 30, faltava apenas 7 anos para ele seguir a carreira do pai, faltava apenas 7 anos para ele cumprir o plano da terra, o cronograma da terra, a probabilidade daquilo que foi traçado para a sua vida. Mas quando ele menos esperava, a Bíblia diz que Deus se manifestou a ele. No capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, diz a Bíblia que com 23 anos de idade, ele escreveu dizendo: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe. O que é que Deus está dizendo? O meu plano, o plano aqui de cima é diferente do projeto aí da terra. O projeto que eu tenho aqui em cima para a tua vida é totalmente distinto dos projetos que foram escritos aí na terra. O plano que eu tenho aqui, mas Senhor, eu já nasci com a chamada, eu já nasci direcionado para ser sacerdote. Aí Deus diz, para não restar dúvida, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias, antes que os teus pais sonhassem em que você viria ao mundo, eu já havia escrito um projeto, eu já tinha um propósito na tua vida. E eu quero dizer aqui nesta noite que os planos de cima são melhores do que os planos de baixo, que a vontade de Deus em cima é melhor do que os propósitos aqui embaixo. Só quem tem glória na boca para liberar para Jesus, só quem tem mãos levantadas ergue lá em cima. O Senhor está dizendo: a minha vontade é maior, a minha vontade é melhor. Os projetos aqui de cima vão prevalecer na tua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que já traçou os objetivos, que já traçou os planos, que já fez o cronograma, que já disse para Deus o seu sonho, que já escreveu a sua história. Mas eu trago uma palavra de Deus aqui nesta noite para te dizer que os planos de cima vão prevalecer. Diga para quem está do seu lado: os planos de cima vão prevalecer aos projetos aqui de baixo. Só quem crê nessa palavra, fecha os teus olhos aí. Eita Jesus, que eu sinto a direção, eu sinto a inclinação do Espírito Santo para aplicar essa verdade. Deus está dizendo: chegou a hora de rasgar os teus planos para viver os meus. Chegou a hora de rasgar as tuas metas, porque o plano de cima é distinto, é diferente. O plano aqui de baixo, Jeremias, é para ser sacerdote, é para ser o representante do povo na minha presença. Mas o plano aqui de cima, Jeremias, é o oposto disso. É para ser o meu representante diante do povo. Eu não te chamei para oferecer sacrifícios, eu não te escolhi para levar a oferta do povo. Eu te chamei para ser o meu porta-voz, eu te chamei para falar a minha palavra, eu te chamei para ser o meu representante. Só quem crê nessa palavra, levante a mão lá em cima, levante a mão lá em cima. Tem uma atmosfera espiritual sendo revelada aqui nesta noite, e Deus está dizendo: chegou a hora de renunciar para viver a minha vontade. Até quando você vai ficar batendo cabeça?
força? Até quando você vai ficar dando voltas no deserto? Até quando você vai contra a minha vontade? Eu já disse para você o que eu quero. Eu já revelei o meu querer na tua vida. E Deus está dizendo: rasga os planos de baixo para viver os projetos de cima. Rasga aquilo que você projetou, que vai na contramão, no contrassenso daquilo que Deus te revelou. A vontade de Deus é maior. A vontade de Deus é melhor. Os projetos de cima vão prevalecer. Os projetos de cima vão prevalecer. E só quem crê nessa palavra, levante a mão e adore, adora. Por alguns segundos, enche essa casa de adoração. Só quem tem glória a Deus na boca libera, vai. Porque Deus está gerando fé no teu coração. E não é fé para conquistar. Deus está dizendo: estou gerando disposição para renunciar. Fecha os olhos e adora. Deus está gerando no teu coração fé para renunciar. Fé não é só um instrumento, um meio de conquista, não. Fé também nos habilita, nos capacita a enfrentarmos as perdas. Pela fé renunciou à glória do Egito. Pela fé renunciou ser chamado o filho da filha de Faraó. A fé também te capacita a renunciar às coisas daqui, a renunciar às coisas do mundo para viver os projetos de Deus. Quem sabe você está vivendo este dilema entre a vontade divina e a preferência humana, entre o projeto de cima e o projeto de baixo. Mas Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra. Não hesita, não pensa duas vezes para viver aquilo que eu já estabeleci na tua vida. Te prepara para viver. Renuncia por amor à chamada, renuncia por amor ao meu nome. Faz a minha vontade, porque eu vou te surpreender. Faz a minha vontade, porque do teu futuro cuido eu. Faz a minha vontade, porque da tua casa cuido eu. Faz o meu querer, porque eu estou escrevendo uma história tão gloriosa que vai te surpreender. Renuncia, Jeremias! Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Balance ele, balance ela. Não, se orar com cara feia, a gente ora depois. Agora não é hora para isso. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, balance ele, balance ela. E diz assim: estás disposto a renunciar para viver o que Deus estabeleceu na tua vida? Diga para ele: chegou a hora de renunciar para viver o sobrenatural. Te desprende dos projetos de baixo para viver os planos de Deus. Só quem está sentindo, só quem está sentindo, só quem está recebendo essa palavra, só quem está recebendo essa palavra. Eu vou deixar você por alguns segundos na presença do Senhor, adorando a Ele. Por alguns segundos, só quem está recebendo a palavra, só quem o Espírito Santo está trabalhando agora. A palavra está agindo, a palavra está trabalhando, a palavra está tocando. Eu vou deixar você glorificar a Deus por alguns segundos. Renuncia, abre mão. Aleluia. Todo escolhido em algum momento tem que saber que vai chegar uma hora que ele vai ter que renunciar. Mas em segundo lugar,
O segundo desafio de um chamado, de um escolhido de Deus, é que ele tem que enfrentar uma coisa muito dura. Porque quando ele renuncia para viver o chamado de Deus, ele pode criar uma expectativa. Vai ser assim, o seu coração está cheio de anseios, cheio de desejos, cheio de expectativas humanas, não divina. Mas ele vai com uma expectativa, pensando que o caminho do escolhido será apenas caminhos de ventos favoráveis, que ele não vai enfrentar rejeição, que ele não vai enfrentar oposição. E o escolhido de Deus tem que saber lidar com a rejeição. O segundo desafio que Jeremias enfrenta é o desafio da rejeição. Ele inicia o seu chamado num momento glorioso, porque ele foi chamado no ano 627, e ele ficou ao lado do rei Josias até o ano 609, 18 anos. Quando ele estava ao lado de Josias, foi um momento glorioso. Josias, um rei crente, um rei temente. Josias ordenou que todas as cidades submetidas ao seu domínio trouxessem para o templo ouro, prata, donativos. Para quê? Para fazer uma grande reforma no templo que havia sido profanado por Manassés. Josias disse: não, no meu governo vou acabar com a idolatria no templo. Vamos restaurar o culto ao Senhor. Vamos restaurar a Páscoa. Vamos dar ênfase à lei. Cadê o livro da lei? Perdemos. Josias disse: vamos derrubar paredes até encontrar o livro da lei. A palavra vai voltar. A palavra vai ter proeminência em nosso meio. Nós não aceitamos viver uma vida sem a palavra. Josias disse: é a palavra quem vai direcionar, é a palavra quem vai nos guiar, é a palavra de Deus. E ele promoveu uma grande reforma. Flávio Joséfo diz que ele ordenou que todos os sacerdotes subissem para o templo, e ele fez uma reunião com todos os sacerdotes, e ele, naquela reunião, subiu no meio deles em um palanque, em uma pedra, em um lugar elevado, e ele fez com que todos os sacerdotes jurassem diante de Deus que serviriam apenas ao Senhor, ao único Deus. Josias foi um rei crente. Ele deu ordem ao seu exército. Tem uma coisa que ele fez que eu fico tentando, meu Deus, que coisa gloriosa. Josias disse assim: por muito tempo os reis que não serviram a Deus implantaram em Israel a adoração a falsos deuses, e os sacerdotes dessas falsas divindades foram sepultados nessa terra santa. Aí Josias disse: soldados, pois não, rei, deixem aí a espada, deixem aí o escudo, deixem os arcos, as flechas. Para quê, ó rei? Somos soldados, temos que guerrear. Aí Josias disse: a nossa guerra agora é espiritual. Como assim? Peguem marretas, peguem pás. Para quê, ó rei? Vamos nos túmulos dos sacerdotes pagãos que estão sepultados aqui nessa terra santa. Para quê, Senhor? Vamos arrancar os ossos desses homens. Eles estão profanando a terra sagrada, e nós vamos queimar no altar da idolatria. Não sabia ele que estava cumprindo uma profecia. 380 anos antes, Deus levanta um profeta anônimo, conhecido como um profeta novo, no altar da idolatria de Jeroboão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2, esse profeta profetiza: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar,
altar, assim diz o Senhor. Olha o que Deus disse: eis que um filho nascerá à casa de Davi. Aí Deus revela, Deus dá nomes aos bois. Como assim, Senhor? 380 anos antes? Deus é o Deus de ontem, Deus é o Deus de hoje, o será o Deus de amanhã. E Deus resolve dar nome aos bois. Deus diz: vou levantar alguém, um descendente de Davi, e ele vai estar tão envenenado com a idolatria, que ele vai pegar os ossos dos sacerdotes e vai sacrificar, queimar em cima desse altar. Olha o que ele diz: nascerá um filho à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 380 anos depois, está lá Josias dizendo: quebra esse túmulo, tirem os sacerdotes, queimem em cima desse altar da idolatria, santifiquemos a terra ao Senhor. Santidade, 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 santidade ao Senhor. Jeremias estava lá, presenciando tudo, participando daquele reavivamento espiritual, até a morte de Josias. Josias morre nas mãos do faraó Neco, rei do Egito. E quando Josias morre, aí Jeremias viu uma das coisas mais difíceis. Preste atenção aqui, eu estou falando de rejeição. Ele viu uma das coisas mais difíceis. Por quê, pastor? Porque durante 18 anos, quantos anos? 18 anos, Josias fez uma reforma, levando o povo para Deus. Quando Josias morre, em 3 meses, diga assim comigo, 3 meses, o povo esqueceu tudo aquilo que aprendeu em 18 anos. Rejeitaram a palavra do Senhor, voltaram à idolatria. Quando Jeremias vê aquilo, ele fica indignado. No capítulo 4 de Jeremias, versículo 4, ele diz uma expressão muito dura, dizendo: o arrependimento de vocês foi um arrependimento superficial. Olha o que Jeremias está pregando aí. Vocês se arrependeram superficialmente, o coração estava longe. Aí ele diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso. Ele está dizendo: vocês só fizeram fisicamente, externamente, porque o coração está distante. E Deus não quer externamente, Deus quer internamente. Deus não quer só as vestes, Deus quer o coração. Deus não quer só a tradição, Deus não quer só a religiosidade, Deus quer o teu coração por completo. Dai-me o teu coração, diz o Senhor. Escute, rejeição. Por que rejeição, pastor? Agora ele fica indignado, e a mensagem de Deus é dura. Deus levanta Jeremias com uma mensagem dura. Como assim, pastor? Por conta do pecado, Deus diz a Jeremias: Jeremias, você vai profetizar. Olhe para cá, não perca não. Jeremias, você vai profetizar para esse povo, que se eles não se converterem de coração, eu vou trazer o mal sobre eles. Irmãos, para um profeta de Deus pregar um negócio desse, aí Deus diz: Jeremias, sai pelas ruas de Jerusalém, anuncia o juízo, e diz que se eles não se converterem, vai vir o mal. Aí Jeremias sai pelas ruas de Jerusalém, anunciando uma mensagem dura, anunciando uma mensagem de juízo. E o que acontece? Eles rejeitam a mensagem de Jeremias. Eu vou ouvir um negócio desse? Eu vou dar crédito a uma palavra dura como essa? É um profeta fracassado, é um profeta sem crédito. Jeremias, se ele vivesse hoje, ele seria tido como um profeta fracassado. Por que fracassado? Sem público, ninguém parava para ouvi-lo.
Ninguém dava crédito à sua mensagem. E os profetas de hoje, se ninguém parar para ouvir, eles nem entregam a profecia. Por quê? Eles estão mais interessados no público do que na mensagem. Eles estão mais interessados em agradar o povo do que tem compromisso com a palavra verdadeira, genuína. Aí Deus disse: sai pelas ruas. Jeremias sai. Ninguém parava para ouvi-lo. Ninguém queria ouvir a sua mensagem. Até que Deus disse: chega, Jeremias, para de pregar nas ruas. Por quê, Senhor? Desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí quando Jeremias chegou na casa do oleiro, Deus mostrou para Jeremias o oleiro trabalhando com a sua obra. E Deus disse para Jeremias: não, porventura, Jeremias, não poderei fazer eu sair com a nação de Israel, desfazê-los para fazer um vaso novo. Aí no capítulo 18, versículo 11, Deus revela algo muito duro, mas é verdade. Olha o que Deus disse. Deus disse: eu estou preparando, Jeremias, um plano, mas esse plano não é muito bom. Olha o que Deus disse: eu estou forjando mal contra vós. Esse mal aí não é uma punição, castigo, juízo para matar e não dar oportunidades. Deus está dizendo: Jeremias, eu estou preparando um castigo. Eles não estão dando crédito à minha palavra, à minha voz. Eu já estou preparando um plano para trazer um castigo sobre eles, para que eles se arrependam dos seus pecados. Aí no capítulo 19, versículo de número 1, Deus disse a Jeremias: Jeremias, você vai comprar uma botija. Capítulo 19, versículo 10. Você vai comprar uma botija e você vai descer para o vale dos filhos de Inom. O que é o vale dos filhos de Inom? O vale dos filhos de Inom é onde eles sacrificavam os seus sacrifícios às falsas divindades. Especificamente, eles sacrificavam os seus próprios filhos para a adoração do deus Moloque. Aí Deus disse a Jeremias: vai lá no lugar da idolatria, vai lá aonde eles estão sacrificando os seus próprios filhos, pega uma botija, Jeremias. Aí Jeremias obedeceu, comprou a botija e foi até lá o vale dos filhos de Inom. Quando chegou lá, Deus disse a Jeremias: a mensagem é essa: quebra a botija no chão, na frente de todo mundo que está te olhando. Para quê, Senhor? A mensagem vai ser dura, mas é verdade. Diz a eles que eu vou permitir que eles sejam quebrados, assim como essa botija se quebrou. Eu vou trazer um juízo, eu vou quebrá-los, eu vou amassá-los. Aí essa mensagem que Jeremias trouxe lá no vale dos filhos de Inom, rapidinho chegou na liderança, lá no templo, porque no capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz que Passu, filho de Imé, o presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizou essa mensagem dura. Aí quando Jeremias profetiza essa mensagem dura, alguém levou para o presidente o conteúdo da mensagem. Aí o presidente disse: manda prendê-lo agora, vai lá, prende ele agora. Jeremias foi preso. Diz a Bíblia no versículo 2 e o versículo 3 que além de ser preso, Jeremias foi colocado no cepo. Sabe o que é cepo? Num tronco, que nem um escravo. Sabe um escravo? Antigamente, na época da escravidão, quando era desobediente, colocava-se no tronco e chicotada nele pegaram o profeta do Senhor. Aleluias. Colocaram no tronco, chicotada nele. Tá pregando coisa ruim, tá pregando mensagem dura, tá pregando juízo, profeta rejeitado, profeta fracassado, profeta sem público, ninguém quer ouvir a sua mensagem. A liderança te rejeitou, os teus vizinhos te rejeitaram. Capítulo 11, versículo 21 diz que ele foi rejeitado pelos seus próprios vizinhos. Os sacerdotes te rejeitaram, os reis te rejeitaram, os teus amigos te rejeitaram, e para piorar ainda mais, a tua família também te rejeitou. Capítulo 12, versículo
versículo 6, tu foi rejeitado por todo mundo, tu não tens amigo, tu não tens líder, tu não tens sacerdote, ninguém para ouvir a tua palavra, e tu ainda continua profetizando isso. Por quê? Porque para o povo, para o público, sucesso está relacionado a reconhecimento. Para o povo, sucesso está relacionado a aplausos. Para o povo, sucesso está relacionado às multidões ovacionarem uma pessoa e reconhecerem aquela pessoa como sucesso. Mas isso é para o público, isso é do ponto de vista humano. Por quê, pastor? Porque sucesso para Deus não está relacionado à aceitação pública. Sucesso para Deus está relacionado à obediência à sua palavra. Os homens olhavam para Jeremias e diziam: é um profeta fracassado, é um profeta sem público. Mas quando Deus olhava para Jeremias, dizia: é um profeta de sucesso, porque está comprometido com a minha palavra. Mas Jeremias foi rejeitado, e por ser rejeitado foi colocado no cepo, enfrentou a oposição, mas tinha a palavra de Deus na boca. E eu trago um alerta para essa igreja aqui nesta noite, não apenas para essa igreja presente, mas para aqueles que me ouvem. Cuidado, porque a internet tem sido palco de muitos zombadores, de muitos escarnecedores, que tem tocado em unção de homens e mulheres de Deus. Passu tocou na unção de Jeremias. Passu quis calar a boca de Jeremias, prendeu ele, colocou no cepo, mandou açoitá-lo. No dia seguinte, lá vai Passu zombar de Jeremias. Olha para Jeremias e disse: profetiza agora, profeta. Quem é que te bateu? Profetiza agora, profeta. Tu aí, olha como tu estás, sangrando, açoitado, esquecido, rejeitado. Mas mesmo nessa condição, Jeremias tinha a palavra de Deus na boca. Mesmo ferido, mas tinha a palavra de Deus. Mesmo ensanguentado, mas tinha a autoridade de Deus. Jeremias olhou para ele e disse: assim diz o Senhor. Como é que é, profeta? Mas tu estás sangrando, mas eu tenho uma palavra de Deus na boca. Assim diz o Senhor. Como é que é, profeta? É para os zombadores, para os escarnecedores, para quem toca na unção alheia. Lá vai a mensagem: a partir de hoje o teu nome não se chamará mais Passu. A partir de hoje o teu nome se chamará Magor Mizabib, que significa terror por todos os lados. Sabe o que Deus está dizendo para quem toca na unção de homem de Deus? A partir de hoje a tua vida será um terror por todos os lados. Não adianta correr para a direita, não adianta correr para a esquerda, não adianta correr para frente, e nem pense em voltar para a retaguarda. Por quê? Porque o juízo já está marcado na agenda de Deus. Para quem toca em homem de Deus, para quem mexe na unção de homem de Deus, cuidado, cuidado. Você pode estar tocando em fogo, e quem mexe em fogo se queima. Terror por todos os lados. Só que quando Jeremias profetiza isso, preste bem atenção. No capítulo 20, versículo 7, depois que ele sai da presença de Passur, Jeremias ele foi ter um particular com Deus. Diga assim comigo: um particular com Deus. E esse particular todos nós já tivemos. Diga para quem está ao seu lado: você já teve esse particular. Como assim, pastor? Quando ele olhou para ele, ferido, ensanguentado, rejeitado, por fazer a vontade de Deus, ele olhou para os céus e disse: Senhor, quer saber de uma coisa? Iludiste-me, iludido fiquei. Em outras versões diz: persuadiste-me e persuadido fiquei. Jeremias está dizendo: eu criei uma expectativa,
e nada daquilo que eu pensava que aconteceria, aconteceu. Aí ele diz assim: mais forte foste do que eu e prevaleceste. O que é que ele está dizendo com isso? Olhe para cá. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está relembrando o momento do chamado no capítulo 1. Ele está dizendo: eu disse ao Senhor que eu não tinha condição. Eu disse ao Senhor que eu era uma criança. Eu disse ao Senhor que eu não tinha capacidade para cumprir essa missão. Mas o Senhor disse: não digas isso, Jeremias, porque eu serei contigo. O argumento de Deus prevaleceu sobre o argumento dele. Aí ele foi mais além: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse: você não vai falar o que você quiser, você vai falar as palavras que eu colocar na tua boca. Mais uma vez, 2-0 para Deus. Aí ele disse: Senhor, mas e quem pelejar contra mim? 3-0 para Deus. Quem pelejar contra ti não prevalecerá, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus não perde para ninguém. Os argumentos de Deus prevalecem. Aí ele disse: eu disse ao Senhor que eu não tinha condição. Aí ele diz assim: olha, os meus amigos zombam de mim. Jeremias enfrentou a desilusão. Jeremias enfrentou a falta de motivação. Jeremias não tinha mais forças para continuar. Fecha os teus olhos, porque isso aqui, o Espírito Santo está falando com alguém. Você está nessa situação, sem forças para continuar. Você pensava uma coisa e está acontecendo uma coisa totalmente diferente daquilo que você imaginava. É os desafios da chamada. Eita. E você chegou a ter um particular com Deus, dizendo: quer saber de uma coisa, Senhor? Está aqui, olha. Quer saber de uma coisa? Capítulo 20, versículo de número 8. Tomar uma decisão agora. E qual é a decisão, Jeremias? Não vou mais profetizar. Esse negócio de chamada, esse negócio de ministério, esse negócio de liderança, esse negócio de falar profecia, não vou mais falar, não vou mais servir. Eu vou cuidar da minha própria vida. Eu renunciei à minha vida, eu renunciei à minha história. Jeremias não casou, não formou família. Ele viveu exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Era como se Jeremias estivesse dizendo: Senhor, eu não estudei, eu não me formei, eu investi na minha chamada, eu investi na minha vida, eu investi, Senhor, naquilo que tu tinha para fazer na minha vida, na minha história, Senhor. E olha onde eu parei. Quer saber de uma coisa? Foi até aqui, foi até aqui. Quem sabe você já estabeleceu um limite. Isso aqui é profético, porque o Espírito Santo está me comunicando que tem pessoas que estabeleceram um limite. Mas tem crente que vai reagir agora, quer ver? Aí ele diz assim: eu até pensei em sair da tua presença, eu até pensei em parar de profetizar, eu até pensei em parar com o ministério. Mas no momento que eu pensei em parar, a tua palavra manifestou-se dentro do meu coração como fogo. Deixa eu perguntar: tem fogo aí? Tem fogo aí dentro? Tem fogo aí dentro? Feche os olhos e levante a mão. Feche os olhos e levante as mãos lá em cima. Toda a igreja agora. Por quê, pastor? Porque está descendo agora, em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, está descendo agora renovação. Tem um fogo dentro de ti que foi acendido por Deus. Tem uma chama dentro do teu coração que quem acendeu foi Deus. E por mais que tu queira fugir da direção de Deus, Deus está dizendo: a minha chama arde dentro do teu coração como fogo, como fogo,
como fogo, como fogo, como fogo. Essa chama é maior do que a rejeição, essa chama é maior do que a perseguição, essa chama é maior do que a incompreensão, essa chama é maior do que o sofrimento, essa chama é maior, é maior, é maior. É o fogo da presença, é o fogo da presença, é o fogo da presença. É a presença de Deus que te fortalece, é a presença de Deus quem te renova. E só quem tem glória na boca, juntamente com as mãos levantadas, enche essa casa de adoração, porque enquanto você adora, Jesus vai começar a manifestar a sua glória. Agora, 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 sinta a presença de Deus agora. Só os crentes pentecostais vêm comigo na adoração, só os crentes do glória a Deus. Enquanto você adora, Jesus vai começar a te renovar. Enquanto você adora, Jesus vai começar a te encher de uma certa forma. Eu já vejo crentes falando em línguas estranhas. Quem é batizado com línguas estranhas, tira o português da boca, enche essa casa de línguas estranhas. Só os crentes batizados, só os crentes batizados, falem línguas estranhas agora. Sejam renovados agora, sejam tocados agora. Não vai se frustrar, não vai se frustrar. Os planos de Deus não vão se frustrar. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Os planos de Deus ninguém impedirá. Fecha os olhos e adora. Fecha os olhos e adora. A terra pode se porque abalar. Deus está dizendo: os meus planos vão prevalecer. A minha vontade vai prevalecer. Em nome de Jesus, recebe agora poder que está descendo do céu. Renovação. Quem não é batizado com o Espírito Santo está na casa. Abre a boca e dá liberdade. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, abre bem a tua boca e vai dando liberdade. Jesus vai te encher, 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 te encher. Agora, 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 agora. Recebe essa chama que está apagada, essa chama que está apagando. Recebe agora a renovação. Abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora. Seja cheio. Em teu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Meu Deus do céu, a glória de Deus está manifestada aqui nesta noite. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Dá liberdade para o Espírito Santo. A aliança está sendo reatada. A chama está retornando. A glória está voltando. Receba, receba, receba agora. E outro igual não há. E outro igual não há. Fecha os olhos e adora. E só os que estão recebendo de Deus. Fecha os olhos e mergulha no oceano do Espírito. Meu Deus do céu, tem uma geração aqui e venha buscar a glória de Deus. Ele está aqui, a glória dele aqui. Seja cheio, seja tomado agora. Poder pentecostal. Renova a aliança, Jesus. Esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, esse sentimento que você não vai chegar, sai do meu coração agora, em nome de Jesus. Que só há um Deus em toda a terra e céu. Segura aí, segura aí. Eu estou sentindo que hoje é noite de milagres. Tem crente que
crê em milagres? Deixa eu ver, tem crente ainda que crê em milagres? Nós estamos vivendo uma geração tão difícil, tão incrédula, que quando nós falamos das coisas espirituais, tem pessoas que olham assim espantadas, pensando que isso não acontece mais por falta de fé. Mas ainda tem uma geração de remanescente que crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que crê que Jesus ainda renova, que crê que Jesus ainda cura qualquer tipo de enfermidade. Tem uma geração ainda que está faminta da glória de Deus. Só quem está faminto pela glória, deixa eu ver, só os famintos pela glória. Você crê que Jesus vai tirar crente? Tem crente que estava na frieza espiritual, tem crente que estava precisando de um chacoalhar do Espírito, e Deus falou com você dizendo: não sai da rota, permanece na minha presença. Porque embora a chama esteja bem pequena, o Espírito Santo marcou o encontro desta noite para reacender a chama. Só quem crê nisso. Então, eu quero convidar aqui em primeiro lugar, é para quem crê. Se não crê, não vem. Pastor, por quê? Porque tem gente que não crê, tem gente que não se entrega, tem gente que não se envolve. E Deus só opera onde há fé. Deus só opera onde há um coração ávido para receber dele. E se o teu coração é ávido, eu convido em primeiro lugar os que não são batizados com o Espírito Santo. Sai depressa, eu não vou demorar muito convidando não. Sai depressa e vem aqui na frente agora. O altar está fumegando, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Saia depressa. Vem depressa. Só os que não são batizados com o Espírito Santo. Vem depressa. Sai do seu lugar. Rompe a multidão e vem para a presença de Deus. Pastor, como assim? Não precisa vir à frente. Então para que ele disse: clame a mim. Ele quer que você demonstre com evidências físicas que você almeja, deseja. E só para quem deseja ser cheio do Espírito Santo, receber esse poder, essa renovação, venha. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa igreja é uma igreja pentecostal. A chama pentecostal está acesa. Agora eu quero convidar a segunda classe de pessoa. Eu convidei os que não são batizados. E agora eu quero convidar você que estava tomando outra rota, que estava tomando outra direção. Mas o Senhor te disse aqui: eu não desisto de você. Abraça a minha vontade, porque os meus planos são maiores do que os teus planos. Você que precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus, que precisa reacender a chama, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus vai reacender, Jesus vai te renovar. Tem crentes aqui que precisam de uma renovação espiritual. Pastor, como assim? Já faz muito tempo que você não sente essa chama. Já faz muito tempo que o desânimo te pegou e você está pedindo a Deus que algo aconteça para você sair dessa situação. O dia chegou. Jesus marcou encontro agora. Jesus marcou encontro hoje. E Ele está dizendo: eu vou reacender a chama que estava apagada. Não tenha medo, não tenha vergonha. Quem está do seu lado, vem para a presença dEle, porque o Pai vai reacender a chama. Vem. Reacende, Jesus. Vem. Os que estão aqui na frente, eu quero ver ninguém de boca fechada. Eu quero ver ninguém de olhos abertos.
Os que vieram aqui na frente é porque estão precisando, estão desejosos. Então abre a tua boca e comece a dar liberdade para o Espírito Santo. Ele opera onde há adoração. Ele opera na adoração. Abre a boca. Vai. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Abre bem a tua boca e vai dando glória. Eu quero ver você pedir. Eu quero ver você clamar. Eu quero ver você interceder. Eu quero ver você buscar. Intensifica a adoração, vai. Eu quero ver estes jovens que estão aqui na frente abrindo a boca e dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Você que está aí atrás, você que está aí atrás e crê que Jesus batiza, renova, e crê que Jesus cura, você que está precisando de cura, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus batiza, Jesus renova, Jesus cura. Vem. Você que está na dependência de remédios. Você que está na dependência de remédios. O diagnóstico saiu. A crise chegou. Você está precisando de uma intervenção de Deus na crise. Você crê que Ele é providência? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus é providência. Jesus é providência. Jesus é cura. Os obreiros que estão aqui em cima, os presbíteros, as dirigentes de ciclo de oração que estão aí embaixo, as dirigentes, coloquem as mãos sobre as irmãs, sobre as jovens. Os presbíteros orem pelos irmãos, pelos jovens que estão aqui embaixo. Coloquem as mãos sobre eles. Os obreiros que estão aqui, pode ir lá. Ore por ele, apresente ele, coloque a mão na cabeça dele. Porque a Bíblia diz que quando os apóstolos empunhavam as suas mãos, os milagres aconteciam. E Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se você crê que Jesus cura, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que precisa de uma renovação espiritual, abre a boca. Jovem, pede, vai, Pedro. Pede, jovem. Eu quero ver esse jovem. Abre, vai. Dá glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Eu quero ouvir a tua adoração, vai. Eu quero ouvir a tua adoração. Levando o nível, vai. Deixa eu ouvir. Eu quero ouvir o clamor desse povo. Eu quero ouvir o clamor desses jovens. Eu quero ouvir o clamor desses irmãos. Pede. Clama. Se desliga da terra. Abre a boca. Cheio. Isso. Tem barulho de glória a Deus. Tem barulho de aleluia. Tem barulho de intercessão. Já ouço o barulho de línguas estranhas. Olha Jesus renovando. Olha Jesus enchendo. Sopra Espírito Santo. Cheia.
cheio. O teu futuro não está fadado ao fracasso. O teu futuro não está fadado ao fracasso. Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova chance. Toma Jesus a casa, toma Jesus a casa. Enche, 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 enche. Nos quatro cantos dessa casa, na minha direita, na minha esquerda, lá atrás, aqui na frente, a chama, a chama, a chama está acesa, está acesa, está acesa. Seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Variedade de línguas espirituais, dons espirituais, dom de visão, revelação, dom da ciência, operação de milagre e maravilha. Eu creio, Jesus. Sopra, sopra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, como diz o hino 24 da harpa, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos renovar, ó vem nos inflamar, ó vem, se vem, ó chama divinal, a chama que os missionários trouxeram para esse país, a chama que se espalhou em todos os estados do Brasil, a chama pentecostal, poder de Deus, poder de Deus, seja batizada agora. Fala, fala, fala. Abre a boca e seja cheia. Abre a boca e seja cheio. Fale em línguas. Meu Deus, tem jovens sendo tomados. Meu Deus, tem irmãs que já estão tomadas. Tem irmãs que já estão se contendo. É a presença de Deus. Queima, 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 queima. Espírito Santo, ó chama divinal. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha Jesus tocante, olha Jesus passante, olha Jesus renovante. Jesus vai abrir matres. Jesus está abrindo matres. Em nome de Jesus. Eita, Jesus desceu, eu vou entregar. Tem milagre acontecendo. Matres estão sendo abertas agora. Agora. Vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Vai frutificar. Vai gerar. Vai frutificar. Receba agora.
Jesus. Cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio. Fala, fala, fala. Abre a boca e fala em línguas. Abre a boca e fala em línguas. Em nome de Jesus. 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 Seja tomado agora em variedades de línguas. Seja tomado agora em variedades de línguas. Pai querido, Deus eterno, a tua palavra foi pregada aqui nesta noite. Me coloco na tua presença. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Olha a glória de Deus tomando o ambiente, meu Deus. Oh, Jesus, a tua palavra foi pregada. Senhor, me coloco na tua presença como teu servo. Jesus, tu não precisa de mim para operar. Eu sou germe, eu sou pó, eu sou caco entre os cacos, dentre os cacos. Mas reconheço que fui chamado pelo Senhor para estar cooperando com o nosso pastor nesta obra. E nesta oportunidade me coloco diante da tua presença em reverência à tua santidade, ao teu poder, à tua glória que é insuportável, e de cabeça curvada diante de ti, no teu altar, eu intercedo por todos aqueles que estão aqui de frente desse altar, Jesus. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, batiza-os com poder, com línguas estranhas, com glória. Os que não são batizados, abram a sua boca e seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba agora batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, Jesus, renova-os agora. Jesus, aqueles que vieram à procura de um milagre, aqueles que estão com enfermidade, tu podes agora, pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Espírito, tu podes, Jesus, repreender a enfermidade agora. Tu podes, Jesus, mudar o diagnóstico agora. Tu podes, Jesus. Opera. Enche-nos. Enche-nos. Opera. Haverá testemunhos. Volte para agradecer o milagre que você recebeu agora. Meu Deus, olha a chama pentecostal. Olha os crentes sendo renovados. Como é que é? É o poder de Deus. Cirurgias espirituais. Que pai eu tocou. Que pau aí a caiu sodo code que me dicou a sai. Ele me dicou ai ai na coco manda raiz. Tereba caiaco e tinha me dicou me di ai. E me dicou e atacaia choco matai o ai. Tipo eu comando coiçada ai a comanda macia. Jesus, cirurgia
magias espirituais estão acontecendo aqui. E o maior milagre acaba de acontecer. Já tem uma vida aqui voltando para Jesus, chorando na presença do Pai. Cadê a alegria da igreja? Meu Deus do céu. Ô mamãe, eu já vou falar assim: mamãe, te prepara para receber um neném nos teus braços. Esse temor está saindo do teu coração agora, porque eu estou colocando uma fé tão grande que esse temor está sendo anulado e você pegará um neném nas tuas mãos. Amém! Só quem recebeu de Deus, levante a sua mão e dê um prato de glória. Ô irmãos, vamos concluir, porque senão esse culto vai se tornar uma vigília. Tem uma... Olha para aí, olha para aí, olha para aí, olha para aí. É seara em chamas. É seara em chamas. É a igreja que tem doutrina. É a igreja que tem ensino, tem palavra, mas também tem a chama. Pode para o seu lugar adorando a Jesus. Meu Deus do céu. Segura jovens aí. Podem sentar, meus irmãos.